Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Lembrando que este canal é um canal voltado ao estudo da teologia. E hoje eu quero refletir com você sobre o tema Quando o pastor se afasta da teologia. E o texto base para esse estudo, para essa reflexão, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pois bem, o que eu aprendo com este versículo? Primeira coisa que eu aprendo com este versículo é que a palavra de Deus ela não é somente para estudar. Ela é para ensinar, para corrigir e para preparar para a vida prática, as pessoas para a vida prática. Então, se você é um líder religioso ou você está estudando teologia, você precisa refletir profundamente sobre as suas crenças, sobre aquilo que você acredita. Conhecer as grandes correntes teológicas da história não é somente para você aceitar tudo, mas é para você compreender e é para você saber explicar o porquê que você discorda ou concorda com uma ou com outra. Eu separei algumas correntes teológicas aqui. A primeira é a teologia pentecostal, a segunda neopentecostal, terceira teologia da libertação, a teologia reformada, teologia da prosperidade e teologia feminista. Eu não vou explicar uma por uma aqui, mesmo porque eu já expliquei no vídeo anterior algumas delas. Isso pode ficar para um próximo vídeo. Mas é só para a gente entender o que são essas correntes teológicas. Cada uma dessas correntes, ela busca responder a perguntas como quem é Deus, como que ele age, o que significa viver a fé nos dias de hoje. E é interessante que a gente saiba que essas correntes também elas não competem entre si, mas elas oferecem diferentes lentes para que a gente possa entender a espiritualidade e aplicar a vida prática. Quando nós conhecemos diferentes ideias da teologia, nós entendemos como os teólogos do passado e os de hoje nos ajudam a construir a fé. E aí vem o próximo passo, que é treinar as pessoas próximas a você, explicar para elas o que cada uma dessas correntes significam, né? Porque fazer teologia é contribuir com a igreja local. Agora, voltando para o nosso texto, se o pastor se afasta da teologia, o ministério ele vira algo feito de improviso, sem uma direção clara. Quando o pastor ele não estuda, ele não se aprofunda, ele acaba agindo como? Por intuição. Porque ele não tem uma base teológica. Então ele vai usar as experiências pessoais dele ou a intuição dele. E aí os resultados são duvidosos. E o cuidado com as pessoas, ele fica fraco. Sem uma reflexão profunda, ele pode comprometer os frutos. Ele pode comprometer o ministério. Um pastorado sem teologia, o que é um pastorado sem teologia? É como você navegar sem um mapa, sem uma bússola. Pode até funcionar por um tempo, mas o risco é grande. Segundo, a teologia ela vai te oferecer fundamentos, discernimento e direção. Sem ela, o ministério ele pode se tornar apenas uma repetição
de práticas sem um propósito claro. E terceiro, isso leva a ações improvisadas, que são ações sem planejamento e com resultados incertos, tanto espiritualmente como pastoralmente. Um exemplo prático de um aconselhamento sem base teológica. Então, imagine um pastor que está em seu gabinete aconselhando um jovem casal em crise conjugal. Sem uma formação teológica sólida, ele pode recorrer apenas à sua intuição e às experiências que ele tem tido, as experiências pessoais. Então, talvez ele pode dizer para esse casal assim: vocês precisam orar mais e confiar que Deus vai resolver esse problema. Pois bem, embora ele esteja muito bem intencionado, esse conselho ele é genérico e ele pode não tocar nas raízes do problema, que podem ser falta de perdão, traumas do passado, falta de comunicação no relacionamento. Agora, veja o contraste com o pastor que usa a teologia e a prática pastoral. Ele compreende, por exemplo, a doutrina da graça, que nada mais é do que o favor imerecido. E ele aplica ao contexto do casal. Ele pode usar Efésios 4:32 como base para praticar o perdão, para trabalhar o perdão no relacionamento. Ele entende o papel da aliança no casamento e o reflexo dessa aliança de Deus com o seu povo. E ele aplica no relacionamento conjugal. E ele vai também planejar o aconselhamento com etapas, com metas, com acompanhamento, não apenas com uma conversa espontânea. Então, conclusão. Sem teologia, o aconselhamento ele vai virar apenas um palpite. Com teologia, ele se torna cuidado pastoral com propósito e profundidade. Amém? Isso é o que nós tínhamos para o dia de hoje, uma pequena reflexão, mas sobre um tema que é muito profundo e muito delicado, que é o pastor quando ele se afasta da teologia. Eu não posso terminar esse vídeo sem pedir que você faça algum comentário, se foi relevante para você, né? E se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, que você deixe o seu like, porque isso vai me ajudar e vai ajudar a movimentar o canal. Se você se inscrever no canal, ative o sininho também, para você receber os próximos vídeos. Amém? Deus o abençoe e até o próximo vídeo do canal. Fique com Deus.